agora o Milho Plus, espaço reservado para discutir novas tecnologias e produtividade de uma das culturas mais relevantes para o agronegócio brasileiro. Eu sou Juliana Amaral e no programa desta semana vamos tratar de um estudo que aponta a produção de milho orgânico como um nicho promissor com grande potencial de diversificação e expansão no Brasil. Para debater o tema, recebemos os pesquisadores da Embrapa Milho e Sorgo, Helena Charlotte Landau e Walter José Rodrigues Matrangolo. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Agradecemos a oportunidade de mostrar um pouco mais do nosso trabalho. Olá. Então, Walter, que aspectos do estudo levaram à conclusão de que a produção de milho orgânico tem reais chances de expansão no nosso país? A gente tem os dados que foram avaliados, né, a partir da perspectiva geográfica, né, e a gente pôde visualizar no mapa, né, uma concentração de produtores de milho orgânico em algumas regiões, no Paraná e no entorno de Brasília. Essas regiões, historicamente, produzem o milho de forma orgânica por alguns motivos que a gente vai discutir mais adiante, mas são indícios, né, que nos sugerem que esse crescimento vai continuar crescente como vem sendo nos últimos anos. Helena, e que características da região sul colaboraram para a concentração de mais da metade dos produtores de milho orgânico cadastrados no Brasil? Sim, a gente entende que teve uma série de características que influenciaram para isso. Uma delas é a concentração de produtores, de pequenos produtores, que têm se disposto a trabalhar na verdade, a agricultura orgânica tem uma série de especificações e esses produtores têm atendido essas especificações. A associação, a grande predominância de associações e cooperativas de produtores rurais, que facilita esse intercâmbio participativo. O tradicional, digamos, políticas públicas históricas, já incentivando esse desenvolvimento de produção orgânica e produção alternativa. E o desenvolvimento histórico também de técnicas adaptadas para a região sul. E Walter, você acha que a tendência por um consumo alimentar mais consciente tem implicado numa demanda maior pelo milho orgânico do que a oferta? Certamente. O que a gente tem ao longo desse processo histórico, né, que a gente vem acompanhando, né, não tão histórico como muitas outras pessoas, né, que já estão há muito mais tempo do que eu na área, mas o que a gente tem visto é um interesse por uma vida mais saudável, né? A pandemia trouxe também essa preocupação, né? Cada vez mais presente, e a questão do movimento da sociedade como um todo, que está cada vez mais esclarecida, né? Ela tem mais informações sobre o que é bom e o que não é tão bom assim, né? E isso acaba criando essa dinâmica, né, de uma sociedade que vem junto com a informação, mudando de hábitos, né, e a ciência vem junto, né, a grande convergência, né, desse momento é muito interessante, né, eu acho que a tendência de crescimento passa por aí, uma convergência de fatores, a preocupação com a questão ambiental, que é cada vez mais premente, né, para todos, crise hídrica, crise energética, crise da biodiversidade, né? Crise das populações, né? Migrando por questões sanitárias, falta de alimento, e todo esse conjunto acaba gerando aí um movimento, né? Cada vez mais em direção a uma agricultura saudável, não só para o consumidor, mas para o produtor e para todo o processo produtivo envolvido. E a gente tem aí uma sorte no Brasil, né? Deixando de lado a sorte,
Nós, na verdade, nós temos no Brasil uma situação muito interessante, que o movimento da agricultura alternativa que começou lá na década de 70, ela acabou criando uma massa crítica e criando aí tecnologias, adaptando processos para uma agricultura com menos impacto ambiental, e com isso foram gerando aí demandas do próprio grupo, né, de produtores alternativos, que gerou leis, né, e políticas e programas voltados para a agricultura orgânica. Então, a gente, inclusive, tem aí um grande impulsionador desse movimento do orgânico, que é a Política Nacional de Insumos Orgânicos. Então, essa convergência está sendo muito favorável, e eu acredito que a Embrapa, como uma instituição de pesquisa pública que tem aí especialistas em muitas áreas, com certeza vai também, junto com essa política pública, apoiar esse movimento do crescimento da possibilidade de produção de produtos, né, de base orgânica, né, agroecológica. Helena, eu gostaria que você falasse como o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, o CNPO, ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ajudou na elaboração desse estudo realizado por vocês na Embrapa. Bom, o cadastro foi a fonte dos dados, né, para justamente o mapeamento dos produtores orgânicos, produtores de milho orgânico. O cadastro é representado pelos produtores que são certificados e por aqueles que são cadastrados por diferentes entidades. E no cadastro tinha em torno de 23.400 produtores, dos quais em torno de 6.400 orgânicos, para milho orgânico, e sendo que o cadastro tem aumentado muito. Esses 23 mil produtores foram em janeiro, e atualmente o cadastro já conta em torno de 25 mil produtores, ou seja, teve um aumento de 2.000, 3.000 produtores entre janeiro e junho. Walter, você acha que o pequeno volume produzido do cereal representa um gargalo para a expansão da pecuária, da avicultura, suinocultura orgânicas, e também reflete no maior preço do milho orgânico, se comparado ao do milho convencional? Certamente. O volume é uma questão primordial nesse processo, né, de estruturação dessa rede, né, ou dessa cadeia, né? Então, essa questão do volume, ela é um fator limitante. Está existindo um movimento, né? A gente está em contato com alguns produtores. Tem aí, por exemplo, uma cadeia de ovos orgânicos que quer produzir o seu próprio milho, né? Então, essa lógica da sustentabilidade passa por isso também. Então, muitos vão nesse movimento de produzir o ovo ou a carne orgânica, mas também com essa busca de tecnologias para produzir o seu cereal. Então, esse é um caminho que vem acontecendo. E a gente tem também contato direto com um produtor de sementes de milho orgânico, né, do Brasil, que é aqui em Minas Gerais, em Fortuna de Minas. Ele produz o material de semente de milho orgânico da Embrapa, o BRS-KMB, é uma variedade, e ele tem tido crescimento constante nos últimos 3 anos da demanda por essas sementes. Então, ele é vamos dizer, um indicador dessa demanda crescente, e a gente acredita que esse movimento não tem como ser freado pelos vários fatores que eu citei anteriormente, né? E o que a gente tem que fazer, na verdade, nós como instituição pública, a partir de políticas públicas, apoiar esse movimento dentro da nossa limitação, que é a partir do conhecimento da técnica, da ciência, apoiar essas transformações nos sistemas produtivos. Helena, a identificação das áreas com maior concentração de produtores pode subsidiar a reunião dos agricultores em associações ou cooperativas que possam auxiliá-los no escoamento dos grãos e também no acesso às pesquisas aplicadas? Perfeito.
É, exatamente, onde tem maior concentração de produtores, é onde são nichos para estimular o associativismo, para facilitar a comercialização da produção, e também nichos para verificação de lacunas e incentivo à pesquisa para preenchimento dessas lacunas. Walter, a gente teve informações no estudo que mais de 60% dos produtores registrados no CNPO foram certificados por organismos participativos de avaliação da qualidade orgânica. Qual é o propósito dessa certificação, desse selo? Bom, esse é uma tecnologia social que vem sendo desenvolvida e aprimorada no Brasil, né? Essa terminologia, ela diz respeito à necessidade de organização, de intercâmbio de conhecimento, né? De reconhecimento das fragilidades e das possibilidades de micro-regiões, regiões específicas, onde esses produtores se organizam e criam um movimento, né, que potencializa não só a comercialização, né, mas também essa certificação como orgânicos, porque uma das limitações de muitos produtores é que o selo de orgânico, dentro do formato tradicional, é dado por uma certificadora que ela é acreditada pelo INME para certificar um sistema de produção. Isso envolve um investimento que o produtor precisa arcar e nem sempre o agricultor, principalmente o pequeno, tem recursos para isso. Então, essa é uma estratégia que sanou, né, essa dificuldade financeira de arcar com o selo de orgânicos e, ao mesmo tempo, cria aí um movimento de intercâmbio entre consumidor e produtor, onde há uma confiança, né, há uma relação muito estreita, né, de conhecimento do sistema produtivo, da própria família do produtor, e os consumidores aprendem também a lidar com essa questão das épocas do ano. Não dá para ter tomate todo ano, a alface também tem o seu período. Então, isso cria também uma certa educação alimentar, né? E isso é realmente um movimento muito interessante que já está sendo copiado por outros países. Helena, e qual é o mapa nacional de distribuição de produtores de milho orgânico no país? Qual é o percentual produzido em cada região brasileira? Uma estimativa. Eu posso mostrar o mapa, né? Mas é uma estimativa, é mais ou menos 57% na região sul, dos produtores de milho orgânico, em torno de 24% na região sudeste, e 14% na região nordeste, e 5% entre as regiões centro-oeste e norte. E Walter, que incentivos públicos e privados ao cultivo do milho orgânico foram identificados no estudo? A gente sabe que esse tipo de apoio é fundamental para o produtor, principalmente o pequeno e o médio, se sentirem mais entusiasmados ali em tentar um tipo de cultivo alternativo. O que você pode relatar? Bom, eu comentei no início sobre a política nacional de insumos, né? É uma política de bioinsumos. É uma política nacional que está em processo de implantação, de aplicação em programas. E nós aqui na Embrapa Minisorgo, por exemplo, temos alguns insumos recém-lançados, o Biomafós, que trabalha com a questão da vida do solo, ativar a liberação de fósforo para as culturas comerciais. A gente tem os produtos à base de BT, que fazem o controle biológico de lagartas. Então, a gente tem aí um crescimento nessas possibilidades, né, de uso de insumos de base biológica, e temos também um incremento no conhecimento dos processos que envolvem a mudança da paisagem das propriedades, né? A Embrapa tem muitas tecnologias que apoiam essas transformações, que com certeza apoiarão também a produção de milho orgânico e outros cereais orgânicos. Então, esse manancial que a Embrapa tem,
que envolve não só os produtos, mas inclusive os materiais genéticos de milho, né? Então, são muitos materiais de milho que a Embrapa dispõe, que podem ser certamente bem utilizados em sistemas de produção orgânica. Então, pensando no Estado, no investimento do Estado, a Embrapa está, sim, mostrando o seu serviço, né, o que ela veio fazer, e essa realmente, a linha de produtos orgânicos tende a crescer e tende a abranger um grande número de nichos relacionados, né? Aves, suínos, bovinos, cabras, e toda aí uma grande rede de produção de alimentos mais saudáveis. Helena, e na sua opinião, como os incentivos e os mercados consumidores próximos impactam a produção orgânica de milho? Bom, a proximidade de mercados consumidores, no caso, a gente verificou isso tanto no Paraná quanto proximidade do Distrito Federal, que foram os principais estados, né? O Distrito Federal, a gente verificou que é a unidade de federação com maior densidade de produtores de milho orgânico. Então, essa proximidade do mercado facilita a venda, a comercialização, a realização de feiras livres, né? A gente verificou também que mercados consumidores com maior nível de instrução tende a consumir, com maior nível de instrução e maior poder aquisitivo médio, tendem a consumir produtos mais saudáveis e facilitando, digamos, a comercialização de milho orgânico e produtos orgânicos como um todo. Walter, a Helena afirmou então que o Distrito Federal é a unidade da federação que apresenta maior densidade de produtores orgânicos registrados no CNPO. A que você atribui isso? A gente pode dizer que Brasília é uma convergência, né, de um caldo cultural muito grande, né, e centro do Brasil, e toda aí uma rede de instituições voltadas para a pequena agricultura, né. Brasília existem muitos minifúndios, né, que tem aí a função de abastecer a cidade, a capital. Então, a gente tem uma Emater do Distrito Federal muito forte e muito focada na questão dos orgânicos. A gente tem muitas empresas da Embrapa, né? Muitas unidades da Embrapa em Brasília, e com diversos pesquisadores que também se debruçam sobre essa linha de pesquisa, e isso certamente criou um trampolim mais, vamos dizer, mais potente para impulsionar a produção orgânica na região. Então, é realmente uma questão tecnológica, em princípio, e uma demanda muito forte por esses produtos, pelo que a Charlotte falou, né, sobre a demanda de produtos mais saudáveis por uma população que tem um poder aquisitivo médio mais elevado. Helena, a gente valoriza muito pesquisa, desenvolvimento, sempre temos cientistas da Embrapa aqui conosco, e eu gosto de perguntar um pouco sobre o trabalho aí por trás dos resultados da pesquisa. Conta pra gente como foi todo esse processo de vocês, pesquisadores da Embrapa, metodologia, discussões, debates, pode trazer os pontos principais de todo esse processo de estudo até chegar nesses dados que a gente está apresentando aqui para o telespectador. Tudo isso faz com que o nosso público valorize ainda mais a importância da ciência no nosso país. Nesse caso específico de identificação da variação geográfica dos produtores de milho orgânico, a fonte que se tinha era o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. A gente sabe que pode ter produtores de milho orgânico que não estão incluídos no cadastro, mas a gente não tem como obter registro disso. Então, tinha que se basear na fonte existente. Então, os dados existentes no cadastro foram organizados. O cadastro tem uma série de problemas em relação à falta de informações sobre municípios com um estado errado. Ou seja, a gente teve que, primeiro,
efetuar uma série de correções em relação às informações existentes no cadastro. Como no cadastro tem informações pessoais sobre os produtores, tinha nome, CPF ou CNPJ da instituição, da empresa. Então, a gente teve que ir primeiro atrás dessas correções para depois gerar as estatísticas de número de produtores por município e verificar a concentração ou distribuição geográfica dos produtores cadastrados de milho orgânico no país. Walter, e na sua opinião, qual é a previsão de crescimento desse mercado de milho orgânico no Brasil? São expectativas positivas? Vale a pena para o produtor continuar investindo nesse setor e outros também experimentarem essa alternativa do milho orgânico? Eu sou suspeito para falar, né? Porque é a minha área de trabalho, eu espero que ela cresça para que o meu trabalho também cresça junto. Mas há uma tendência mundial, né? O Brasil, como um produtor de alimento, não pode fugir à regra, né, de produzir em quantidade também alimentos orgânicos, né, para abastecer o mercado interno e, porventura, exportar. Isso é realmente uma linha da economia que não tem volta e a gente espera que as políticas públicas, né, a Embrapa, a Emater, as Emateres, as universidades apoiem esse movimento que diz respeito a todos nós, né? Um alimento saudável tem relação com um agricultor também saudável, um ambiente saudável, a água limpa. Então, acho que é um movimento que tende a crescer e a gente espera que cada vez mais profissionais se debrucem sobre esse assunto, que ele tem muitas lacunas ainda, né? O investimento na pesquisa da agricultura convencional que a gente tem foi imenso e a gente agora precisa também de um investimento nessa área de pesquisa sobre produção orgânica para que a gente consiga também dar saltos surpreendentes nesse setor também. E o Brasil tem potência. Por último, então, Helena, que recomendações, orientações você pode deixar para o produtor que nos assiste, aquele que já está nesse mercado do milho orgânico, outros que acharam interessante a opinião aqui dos especialistas e querem investir e buscar bons resultados? Bom, a gente verifica que existe uma alta demanda pela produção de milho orgânico, pelo consumo mesmo, pela compra de milho orgânico, porque a oferta é menor do que a demanda, e também uma alta demanda para a produção de ovos, carne e leite orgânico. Então, o mercado de milho orgânico deve ser promissor em função da baixa oferta em relação à demanda e também do incentivo, da tendência para uma alimentação mais saudável. Chegamos então ao fim do nosso programa. Quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, Walter José Rodrigues Matrangolo, pela sua participação. Depois eu agradeço a Helena. Obrigada, Walter. Um abraço, foi um prazer. E um prazer ter a sua participação aqui com a gente, Helena Charlotte Landau, pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo. Obrigada, agradeço pelo convite. O Milho Plus termina agora. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever este programa acessando o canal do AgroMais no YouTube. Continue acompanhando a nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê aqui no canal AgroMais. Até a próxima!